Muito bem, meus irmãos, quero convidá-los a abrir as Escrituras Sagradas no livro de Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Aí talvez você já diga assim, ou ele não vai pregar em Coríntios, né? Meus irmãos, só para o ano, viu? Só para o ano mesmo. Certamente quando começar janeiro, a nossa intenção é retornar às nossas meditações em série, né? Mas aí, como já estamos próximos do fim do ano, nós queremos trabalhar mais alguns 2 temas nesses próximos 2 domingos, contando com hoje. E um deles eu quero introduzir exatamente com esse texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Hebreus 10, 25. Hoje pela manhã nós tivemos a nossa Assembleia Ordinária, onde foram votados os cargos, os nomes que ocuparão os cargos no ano 2026. E por que eu estou dizendo isso? Porque isso também, a expectativa da chegada do final de semana para a gente trabalhar nessa temática na igreja desde manhã, na importância da igreja local, no servir da igreja local, aqueles que assumiram esses cargos vão estar servindo a essa igreja. E por isso eu escolhi esse texto, não esse texto, mas essa temática que nós vamos trabalhar hoje, para exatamente tratar disso. Vamos ler o texto junto? Hebreus 10, verso 25. É introdutório, não é esse o texto que nós vamos tratar, é só para fazer a introdução do nosso tema. Diz assim, preste atenção. Verso 25, Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Será que a gente consegue fazer essa leitura juntos? Vamos lá? Todo mundo junto, uma voz forte? Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém. Amando e servindo a igreja local. É o tema da nossa devocional de hoje. Amando e servindo a igreja local. Comecemos entendendo o que é a igreja local, né? O que é igreja local? Óbvio, né, irmãos? Igreja local é a igreja que está numa determinada localidade, um lugar fixo, né? Então veja, quando você pensa na igreja batista em Bodocongó, não é? É a igreja que está naquele lugar, não é? Naquele bairro, naquela cidade, naquela região. Isso é uma igreja local estabelecida ali. A questão é, qual é a importância disso? Qual é a importância de fazer parte de uma igreja como essa? Uma igreja local, localizada em um lugar. Qual a importância disso? Veja, esse parece ser um tema muito simples, mas pode se tornar um tema extremamente desafiador, tendo em vista que nós não temos explicitamente nada na Bíblia dizendo que nós precisamos fazer parte da membresia de uma igreja local. E por que isso é importante tratar em dias como os dias de hoje, meus irmãos? Por causa do grande número dos chamados desigrejados. O que são os desigrejados? São aqueles que se dizem cristãos, e ninguém aqui está discutindo o valor disso, o fato de ser realidade ou não, mas que não mostram, mesmo sendo cristãos, nenhum apreço e nenhuma estima pela igreja local. Se tornam cristãos, dizem cristãos, mas eu não tenho um apreço nem estima pela igreja local. Eu não quero fazer parte de uma igreja estabelecida junto com outros irmãos. Mas veja, quando nós meditamos mais profundamente nas Sagradas Escrituras, nós percebemos, irmãos, claramente que existem muitas evidências da importância da igreja local, não apenas da existência, mas da importância de se fazer parte de uma igreja local. Veja, por exemplo, as muitas cartas escritas pelo apóstolo Paulo, cartas estas que nós estamos meditando há muitos anos aqui na igreja. Nós estamos, inclusive, meditando na carta de Paulo, escrita à igreja da cidade de onde? De Corinto, uma igreja local. Mas nós temos a carta escrita aos Filipenses, que nós já estudamos. A igreja que está localizada em Tessalônica, nós estudamos também aqui. A igreja em Éfeso, que também estudamos. Veja, todas estas igrejas em determinadas localidades. Mesma coisa quando nós nos aprofundamos para entender os temas de muitas dessas cartas. Você tem temas que dizem respeito à vida comunitária das igrejas locais.
Como, por exemplo, a necessidade de se ter uma liderança fiel em cada uma dessas igrejas. Paulo escreve a sua carta a Timóteo falando sobre isso. A importância e a necessidade de se submeter a lideranças fiéis. O autor aos Hebreus escreve isso também no seu livro, na sua carta. A importância da disciplina eclesiástica. Nós ainda vamos ver isso na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, tudo isso expressa, irmãos, não apenas, como eu disse, a existência, a realidade da igreja local, mas, sobretudo, a sua importância. A importância de uma igreja local. Veja, quando Cristo apareceu ao apóstolo João, lá na ilha de Pátimos, naquela aparição que vai dar origem ao livro de Apocalipse, que a gente já leu aqui, cantou inclusive, não é? Quando Cristo aparece a João, as revelações trazidas por Jesus, todas elas são endereçadas, ainda que simbolicamente, a 7 igrejas locais. E você vai ter ali elogios, advertências e orientações que deveriam ser assimiladas, absorvidas por aqueles irmãos num contexto comunitário e não individual. Tudo aquilo que Cristo manda João escrever como orientações, advertências e elogios não é direcionado a uma pessoa da igreja, mas a uma igreja local. A uma igreja local. Então veja, por essa razão eu optei a observar, junto com vocês, o exemplo de uma dessas igrejas, lá em Apocalipse. Já abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Na intenção de entender a importância de amar e de servir a igreja local, olhando para as instruções dadas pelo próprio Cristo. Apocalipse capítulo 2. Entre as 7 igrejas, nós optamos por estudar a primeira citada aí no capítulo 2, verso 1 até o verso 7, a igreja na cidade de Éfeso, localizada na cidade de Éfeso. Para que a gente possa entender a temática dessa noite, ou seja, o fato de que eu preciso servir e amar a igreja local, olhando para as instruções do próprio Cristo. Do próprio Cristo. Tendo em vista que foi ele que apareceu a João, e essas palavras que nós vamos ler são palavras do próprio Jesus. Verso 1 até o verso 7, diz assim, acompanhe a leitura na sua Bíblia. Ao anjo da igreja na cidade de Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. E o que é que ele diz? Verso 2. Eu conheço as tuas obras. Eu sei do teu labor, do teu esforço, da tua luta, sei da tua perseverança. Eu sei que vocês não conseguem suportar homens maus. Eu sei que vocês colocaram à prova aqueles que se declaram apóstolos, mas que não são, e vocês descobriram que eles são mentirosos. Verso 3. Eu sei também da tua perseverança. Eu sei que vocês têm suportado provas por causa do meu nome e que não se deixaram esmorecer. Porém, verso 4, eu tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Por isso, verso 5, lembre-se de onde vocês caíram, se arrependam, voltem a praticar as primeiras obras, do contrário eu venho contra ti e vou tirar do teu lugar o candeeiro, caso não te arrependas. Porém, verso 6, tu tens também a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, verso 7, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que é que ele diz? Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Vamos orar, pedir que Deus nos ajude a entender o texto e entender o que, pelo texto, Deus fala ao nosso coração. Vamos orar juntos. Bondoso Deus, nós queremos te agradecer mais uma vez pelo rico privilégio que temos em ter em mãos a tua palavra. Nós sabemos, ó Deus, que não são todos os teus filhos regenerados que têm acesso à tua revelação. E é por amor a ti e respeito a esses nossos irmãos carentes, vivendo muitas vezes em países que não dão essa liberdade, que nós te pedimos, faz-nos, ó Deus,
dar o real valor ao tempo em que vamos ter aqui meditando em tua palavra. Vem iluminar os nossos olhos e o nosso entendimento para que entendamos não apenas o que o texto está a dizer, mas, ó Deus, o que o Senhor quer nos falar por meio do texto. Ensina-nos, como cantamos há pouco, como aos antigos. Para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Quero lembrá-los, inicialmente, estando diante de Apocalipse, que João, quando escreveu esse livro, ele estava preso na ilha de Patmos, e ele teve o cuidado de escrever o livro meio que, para que você entenda, em código. Ele escreve o livro usando símbolos que são comuns aos judeus. Boa parte da igreja naquele período era composta de antigos judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Então, para eles, esses símbolos são muito simples, para nós não. E por isso, muitas vezes, há tanta confusão na interpretação de Apocalipse, porque a gente não tem a mesma compreensão dos judeus a respeito desses símbolos. Então, por exemplo, você vai encontrar objetos, números, cores, personagens estranhíssimos no livro de Apocalipse. Todos eles são simbólicos. A nossa tarefa, a nossa missão é tentar entender o que está por trás de cada um destes símbolos, para que possamos compreender a mensagem. Tendo dito isso, perceba que Cristo começa a carta aqui aos Efésios, né? A igreja em Éfeso, deixando claro duas coisas. Acompanhe comigo. As duas coisas que ele vai deixar claro é que ele está com a sua igreja, ao mesmo tempo em que ele está na sua igreja. São as duas coisas que ele vai deixar claro aqui. Acompanhe o verso primeiro. Ele diz assim: ao anjo da igreja na cidade, a igreja local, ó, a igreja em Éfeso, escreve essas coisas, diz aquele que, primeiro, conserva na mão direita as 7 estrelas. Segundo, anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Percebe? A gente já está aqui diante de um monte de símbolo, né? Como assim estrelas? Como assim candeeiros de ouro? Por que 7? Tudo isso é simbólico. O que a gente precisa entender é o que está por trás desses símbolos. Quem são essas estrelas e quem são estes candeeiros, ou candelabros, né? Como na versão lida pelo Marcos aqui na liturgia. Só que aqui, nesse texto, nesse verso, nós temos uma expressão que uma colher de chá, vamos colocar dessa maneira, né? Temos uma facilitação. Por quê? E não se acostume, porque isso não acontece em todo o livro. Porque no verso anterior, o verso que encerra o capítulo 1, ele havia revelado claramente o significado desses dois elementos. Olha o versículo 20 do capítulo 1. Ele diz assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, e aí ele diz o que significa. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas, ou as próprias igrejas. Então veja, ele vai dizer que as estrelas são os anjos dessas igrejas. Não se confunda. Anjo aqui, a palavra anjo, ou ângelos no grego, significa mensageiro. É uma referência ao líder da igreja, ao pastor da igreja, ao presbítero que está à frente da igreja. Por que chama de anjo? Porque ele era responsável em transmitir essa mensagem que estava chegando de Cristo à igreja, como eu vos faço agora. Só por isso, tá certo? Não vá me chamar mais de anjo por aí, né? Ninguém vai fazer isso. Isso é simbólico, para trazer a ideia, então, de que ele vai passar a mensagem para a igreja. E como ele diz na sequência, os candeeiros ou os candelabros aqui são as igrejas. E são chamadas assim simbolicamente de candeeiros porque têm a missão de iluminar o mundo com a luz do próprio Cristo. Lembra quando Jesus diz, vós sois luz do mundo. Então você percebeu o significado disso? Cristo começa dizendo, olha, eu tenho as 7 estrelas, ou seja, os 7 pastores, vamos entender assim, para que você compreenda mais à frente a aplicação. Eu tenho a liderança dessa igreja fiel em minhas mãos. E, ao mesmo tempo, eu estou no meio desses candeeiros, que é a própria igreja. Então, perceba, meus irmãos, o número 7, quando ele coloca aí, também é simbólico.
E o número 7, na simbologia judaica, significa ou plenitude ou algo completo. Então, o que quer dizer com isso? Perfeição, por exemplo, também é simbolizado pelo número 7. O que ele quer dizer é que ele conserva na mão todos os verdadeiros e fiéis pastores ou líderes de sua igreja. Ah, que bom ouvir isso, não é? Mas é um fato. Então, quando ele diz assim, trago na mão direita as 7 estrelas, 7, dando uma ideia de algo pleno, completo. E agora que você entende que as estrelas são os líderes, ou os anjos, como ele falou no versículo 20 do capítulo 1, o que ele está dizendo é que tem em sua mão, em seu poder, todos os verdadeiros e fiéis pastores ou líderes de sua igreja. Ao mesmo tempo, seguindo aí a simbologia, ele diz que anda no meio de todas as verdadeiras e fiéis igrejas do Senhor, como era o caso da igreja em Éfeso. Você conseguiu entender isso? Estou com cara de que entender nada, não. Mas esse é o fato, né? Ele está usando a simbologia para dizer exatamente isso. Que todos os verdadeiros pastores e fiéis, né, os verdadeiros e fiéis pastores, representados aqui simbolicamente como as 7 estrelas ou os 7 anjos, estão em sua mão. E ao mesmo tempo em que ele diz que anda no meio dos 7 candeeiros, ele está dizendo que ele anda no meio das 7, de todas as verdadeiras e fiéis igrejas do Senhor. Então veja, ao mesmo tempo em que ele está com a sua igreja, conservando em sua mão, ele está na sua igreja, observando-a. Tanto é verdade que veja como ele inicia o verso 2. Eu conheço as tuas obras. Eu sei quem é você. É o que ele está dizendo aqui. É claro que ele nos conhece pessoalmente, não é? É claro que o Senhor nos conhece individualmente. Mas lembre-se, o contexto aqui é uma carta escrita para uma igreja local. É por essa razão, irmãos, que ele menciona aqui no texto particularidades daquela igreja. Peculiaridades daquela igreja local, como, por exemplo, a luta que aquela igreja em Éfeso travava para não deixar heresias entrarem na igreja, para manter ou sustentar a boa doutrina. Olha o verso 2, o que ele diz. Conheço as tuas obras. Aí ele diz que obras? Ele começa dizendo, eu conheço o teu labor e também a tua perseverança. Do que ele está falando? Ele continua. Eu sei que vocês não podem suportar homens maus e que colocaram à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste o quê? Mentirosos. Primeiro século da igreja, terríveis heresias já haviam se infiltrado. No primeiro século, Cristo foi assunto aos céus, começou a igreja ali em Atos e as heresias já começaram também a se filtrar. Nesse contexto, perceba, homens maus, como ele coloca aqui, eram os falsos mestres, falsos professores na igreja, falsos líderes. Veja que eles diziam que eram apóstolos e não eram. E eles vão ser identificados aqui por Cristo de maneira simbólica como nicolaítas. Isso é um símbolo para eles. E o que Cristo está dizendo é que a igreja não suportava esses homens maus, esses falsos mestres, que pregavam uma espécie de evangelho sem proibições, ou de uma vida de pecado sem nenhum temor. Eles diziam em suas pregações que os irmãos, os crentes, não deveriam se portar assim, se incomodar tanto com a vida de pecado. Vocês não deveriam ser tão excessivos em relação a isso. Esse era o discurso deles. E levavam muitas pessoas naquele período a viver uma vida completamente fora dos padrões de Deus. Mas perceba, por que esses homens tiveram grande dificuldade em provocar isso na cidade de Éfeso? Você vê que Jesus diz aqui no texto, vocês colocaram eles à prova, não foi? E descobriu que eles são mentirosos. Eles provaram como eles tinham essa capacidade. A igreja em Éfeso foi pastoreada pelo próprio apóstolo Paulo. Quando Paulo sai de Éfeso, ele deixa Timóteo, que era um discípulo seu principal discípulo. A igreja em Éfeso chegou a ser pastoreada até pelo apóstolo João. E o que é que eu quero dizer com isso? É que era uma igreja extremamente preparada no quesito doutrina. Entrar com heresia na igreja em Éfeso, de jeito maneira, não podia, não daria certo.
Então eles juntos, eles combatiam como igreja local esses falsos mestres, chamados de nicolaítas. Veja o que é que ele diz no verso 6. Veja Cristo falando para a igreja. Tens contudo a teu favor, olha só, que odeias as obras dos nicolaítas, que são esses homens, os falsos mestres. Aí Cristo completa, as quais eu também odeio. Então a primeira coisa que ele começa a dizer à igreja, ele diz, olha, eu estou entre vocês, eu tenho acesso a vocês, eu estou no meio da igreja, eu tenho os pastores em minhas mãos. Aí ele continua, e eu sei que essa igreja é uma igreja extremamente zelosa no que se refere à doutrina. Eu sei, eu tenho acompanhado a luta de vocês, mas não é só isso. Cristo também vai dizer que ele conhece a perseguição que aquela igreja sofria. Olha o que é que ele diz aí no versículo 3. Eu sei, aqui olha, o contexto do verso 3 é o do verso 2. Quando ele começa lá, conheço as tuas obras, ele dá sequência no verso 2. O que é que ele conhece também, verso 3? Que tens perseverança. Eu sei que vocês têm suportado provas por causa do meu nome, mas olha que lindo o finalzinho. E não te deixaste esmorecer. A cidade de Éfeso, irmãos, era uma cidade extremamente idólatra, extremamente pagã. E a maioria da economia, a maior parte da economia da cidade girava em torno dessa idolatria. Então, se converter ao cristianismo nesse contexto era ter plena certeza de que você seria alvo da hostilidade do povo. Quem se convertia era automaticamente hostilizado por todos. Você está entendendo isso? O risco disso? Mas Cristo encerra dizendo assim, e mesmo assim, em nenhum momento vocês esmoreceram. Queridos, eu fico imaginando, vamos abrir aqui só para a gente, a igreja recebendo essas instruções. O anjo da igreja, o pastor, o líder da igreja, dizendo assim, olha, Jesus tem um recado para a gente. João mandou a carta dizendo que Cristo apareceu para ele para falar sobre a nossa igreja. Que privilégio, hein? Uma carta de Cristo à igreja local. Então as instruções são as seguintes. Primeiro ele começa dizendo que todas as igrejas fiéis, ele está no meio de todas elas. Mas ele também diz que ele também tem acesso a todos os verdadeiros e fiéis pastores. Todos são instrumentos em suas mãos. Que beleza, pastor. E sobre a igreja, o que é que ele diz? Está satisfeitíssimo com a igreja quanto à questão de doutrina. Ele diz que está muito feliz porque ele conhece a nossa luta contra as heresias. Ele sabe como a gente tem perseverado para não deixar a heresia entrar na igreja. Ele sabe disso. Dá para imaginar os irmãos ficando felizes com isso? Alguns até vaidosos. Mas aí ele continua. E tem mais uma coisa, irmãos. Ele sabe que a gente tem sofrido. O Senhor sabe o quanto nós estamos sendo perseguidos, oprimidos, hostilizados, expulsos dos nossos lares, os nossos bens confiscados. Se engane não. Ele sabe de tudo isso e ele ficou feliz. Sabe por quê? Porque ele disse que ninguém esmoreceu. Se a igreja em Éfeso fosse igreja pentecostal, estava todo mundo agitado nessa hora, né? Aleluia e glória a Deus. Talvez você escute esse tipo de depoimento e diga assim, pastor, eu queria fazer parte de uma igreja assim. A turma que foi eleita hoje, né? Talvez, eu queria que fosse em Éfeso e não aqui, né? Mas veja, irmãos, assim como aqui, a igreja em Éfeso também era composta de homens e mulheres pecadores. Então, por isso, verso 4. Tenho, porém, Senhor, por que esse porém, né? Tem um mas no caminho, há uma pedra no caminho. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Queridos, é impressionante. A igreja é tão boa de doutrina. Uma igreja que é firme mesmo em meio às adversidades. Mas que aparentemente estava perdendo aquilo que nós costumamos chamar, ainda que seja uma forma muito abstrata de entender isso, de fervor espiritual. Que coisa, não é? Boa de doutrina, mas que perdeu o fervor espiritual. Pastor, o que quer dizer isso na prática? Sei, não dá para entender de maneira muito certeira, mas talvez a igreja já não orava mais como orava antes. Talvez aquela igreja já não chorava mais os seus pecados como chorava antes. Talvez ela não vivia mais ali a sua comunhão com Cristo como vivia antes. A coisa funcionava ou a coisa terminava sendo feita no automático. Você está entendendo o que eu estou dizendo, né?
Aquilo que eu começo aqui muitas vezes no culto dizendo, irmãos, cuidado. Cuidado para não começar na espiritualidade e terminar na religiosidade. Pois é, então veja, muito provavelmente a igreja em Éfeso, mesmo sendo uma igreja extremamente fiel na doutrina, mesmo sendo uma igreja valente no que se refere a passar pelas perseguições, está vivendo no automático. Tinha deixado a espiritualidade, tinha entrado na mera religiosidade. A igreja em Éfeso, ela virou uma espécie de esposa, uma esposa fiel, uma esposa dedicada, uma esposa com quem o marido poderia contar para muitas coisas, mas que não era mais uma esposa amante, uma esposa que amava, uma esposa carinhosa ou uma esposa dedicada, nesse sentido, de sentimentos. Então, a igreja se tornou uma esposa dedicada e fiel, mas fria e sem amor. Essa era a igreja em Éfeso. Havia perdido o fervor espiritual. A orientação do Senhor é que a igreja precisava se arrepender disso. Percebe como coisa interessante? Viver essa religiosidade vazia é viver em pecado contra Deus. Uma igreja de boa doutrina, uma igreja capaz de morrer por sua fé, mas uma igreja que não tinha fervor espiritual, era uma igreja que estava vivendo em pecado. Olha o que ele diz no verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. A ideia aqui é onde isso tudo começou. Onde foi que a espiritualidade passou a ser mera religiosidade? Lembre-se disso. Lembra como era a tua vida antes? Qual foi o momento em que isso deixou de ser assim? É isso que ele quer dizer com lembra-te, pois, de onde caíste. Aí ele completa dizendo o quê? Arrepende-te. Ou seja, olhe para o passado, veja quando parou de ler a Escritura, parou de orar, veja qual foi a última vez que você chorou por causa dos seus pecados, veja qual foi a última vez que você viveu essa relação intensa com o Senhor, que você teve prazer na vida devocional. Consegue lembrar quando foi isso? Você precisa voltar, porque a palavra arrependimento significa isso. Não é uma mera compreensão do erro, é uma atitude diante do erro. Volte. Tanto é que, veja como ele completa, ao final do verso aí, verso 5. Volta à prática das primeiras obras. Isso é a essência do arrependimento. Volte ao que você era antes que seja tarde demais. Retome sua vida com Deus, em outras palavras. Isso ele está dizendo uma igreja que era boa de doutrina, viu? E uma igreja que era capaz de morrer por Cristo, mas que não estava vivendo mais esse fervor espiritual. Agora, veja, eu quero que você observe o seguinte no texto. Acompanhe. Volta à prática das primeiras obras, e se não, eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Então, o que é que eu quero que você perceba aqui? Se a igreja não demonstrasse arrependimento, se a igreja não se arrepender em algum momento, ela vai deixar muito claro, pela ausência do arrependimento, que talvez não seja uma igreja verdadeira. O que vale para a nossa vida de maneira individual também. Quando eu, como um crente, peco contra Deus, e em algum momento da vida eu não volto a Ele, eu não me arrependo, isso pode ser a evidência de uma não conversão, de uma não regeneração e de uma não salvação. É por isso que ele faz a colocação diante da igreja. Se arrependa. Se não se arrepender, eu vou tirar o teu candeeiro. Eu vou arrastar você de diante das demais. Agora ele finaliza dizendo o quê? O finalzinho do verso 5 que a gente não leu. Venham a ti, moverei o teu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. O que é que eu quero dizer com isso? Aliás, o que é que o texto quer dizer com isso? É que o nosso grande problema, ainda que pareça estranho o que eu vou dizer, mas não é o pecado em si. É claro que o pecado é um grande problema, mas o maior problema é o pecado que a gente não trata. Porque o pecado, infelizmente, ele vai nos acompanhar até a nossa partida daqui ou a volta de Cristo. É por isso que ele encerra dizendo assim, caso você não se arrependa, trate o seu pecado. Volte a praticar as primeiras coisas, as primeiras obras. Volte a esse primeiro amor, volte a ter esse fervor espiritual, porque senão isso vai ficar evidente que você não foi salvo. A gente sabe, meus irmãos, que a única evidência da eleição é a santificação. A única evidência. E é isso que ele está dizendo quando ele encerra dizendo aqui, caso não te arrependas. Ele está exigindo que a igreja trate o seu pecado.
Mais uma vez eu digo para que você não esqueça, nosso grande problema não é o pecado em si, ainda que seja um problema para nós, mas o nosso grande problema como cristãos é o pecado não tratado, não resolvido diante de Deus. Agora eu quero, finalizando com vocês, essa breve devocional, eu quero que você perceba todas as experiências vividas por essa igreja aqui, ainda que em tom já de aplicação. Veja só. A igreja local, um lugar que pertence a Cristo e um lugar onde Cristo está presente ao mesmo tempo. Isso aqui é muito bonito, irmãos. A igreja local, não se engane, eu estou falando da igreja local, igrejas como a nossa aqui em Bolocongó. É um lugar que pertence a quem? A Cristo, eu tenho nas mãos, lembra disso? E ao mesmo tempo é um lugar onde Cristo está presente. E a gente não pode esquecer isso, irmãos. Todas as vezes que nós nos reunimos, isso a gente vê no verso 1, não é? O que eu acabei de falar. Mas todas as vezes que nós nos reunimos como igreja, como estamos fazendo agora, o Senhor nosso Deus, Ele está presente entre nós. É exatamente quando Ele diz que anda no meio dos candeeiros. Ele está no meio dos candeeiros. Essa é uma expressão bonita, não é? Às vezes a gente usa uma expressão errada para dizer uma coisa que é correta. Muitas vezes, em determinadas reuniões que a gente faz na igreja ou fora dela, para fazer um estudo ou coisa assim. Pastor, só vieram 2 ou 3 pessoas. Não tem problema, a palavra do Senhor diz o quê? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Mas o contexto ali é diferente. O contexto ali é de disciplina eclesiástica. Não usa esse texto. Quer usar um texto mais bíblico? Quando alguém disser assim, mas rapaz, tem tão pouca gente hoje aqui na igreja, não tem problema. Ele anda no meio dos candeeiros. Ele está entre nós. E isso é uma beleza de saber, não é? Essa é uma verdade que ele nos traz aqui. Uma outra coisa, a igreja local é um lugar onde juntos aprendemos a boa doutrina. Essa boa doutrina que nos livra dos falsos mestres e de suas heresias, como ele disse aí no versículo 2. Essa boa doutrina que nos livra, escute isso, de viver uma vida completamente fora da vontade de Deus sem que saibamos disso. Esse é o problema da falsa doutrina. Ela vai levar a gente a viver uma vida que Deus condena e nós achando que está tudo certo, que a gente está vivendo uma boa. Falsa doutrina faz isso. Então a igreja local, tirando-nos dessas heresias e desses falsos mestres, nos ajudam então a viver uma vida que de fato agrada a Deus. Como ele disse aí no verso 6, que aquilo que eles promovem é o desvio da conduta desses homens da igreja. É verdade que a igreja local é um lugar de pessoas que, mesmo que regeneradas, ainda pecadoras. É por isso que eu não posso esperar da igreja local perfeição, que foi o que ele disse aí no versículo 4. Não é? Isso tudo eu encontro na igreja local. Então veja, a igreja local é um lugar onde Deus está presente e é um local que pertence ao Senhor. A igreja local é isso. Quando você vem para a igreja, entenda isso. E eu estou falando mais uma vez, eu preciso ser muito claro. Eu estou falando da igreja nessa realidade que nós estamos vivendo agora aqui. A Igreja Batista em Bolocongó. Vamos colocar assim para ficar mais claro, tá bom? A Igreja Batista em Bolocongó, como toda boa igreja local, é uma igreja onde Cristo está presente e é uma igreja que pertence a Cristo. Então valoriza a igreja local. E ele deixa isso muito claro no verso 1. Ao mesmo tempo que a Igreja Batista em Bolocongó, como toda igreja local, é uma igreja onde nós aprendemos a boa doutrina que nos livra dos falsos mestres, dos seus falsos ensinos, como ele diz no verso 2, e de viver uma vida falsa ou errada diante de Deus, como ele diz no verso 6. Deu para entender isso? Só que a igreja local, como a Igreja Batista em Bolocongó, também é uma igreja que, mesmo feita por pessoas regeneradas, como eu e você, são ainda o quê? Pecadoras. Então, o que é que eu vou encontrar também na igreja local? Imperfeições. Como ele disse aí no verso 4. Chega a dar uma tristeza. Tenho, porém, contra ti. Oh, meu Deus. Não tem como se livrar disso. É uma igreja com imperfeições. Só que é também na igreja local, como a Igreja Batista em Bolocongó, onde nós aprendemos e experimentamos do verdadeiro arrependimento, que é a prova de que nós estamos sendo mudados pelo Senhor, como ele disse aí claramente no verso 5. Tudo isso é realidade de igreja local, você está entendendo? Ele não está escrevendo aqui para João, isso aqui é a tua vida. Não, João, isso é a igreja na cidade de onde? De Éfeso. Manda para lá essa carta. Aquela minha igreja local, precisa entender isso, que eu estou lá quando eles estão juntos e que eles pertencem a mim.
Eles precisam entender aquela igreja local, que é ali onde eles descobrem a verdade a respeito da doutrina, para que se afastem dos maus obreiros, dos falsos pastores, dos falsos mestres e de suas heresias, como ele disse no verso 2. E que dessa maneira passe a viver uma vida reta diante do Senhor, sem engolir essas falsas heresias, como ele diz no verso 6. João diz àquele povo daquela igreja local, como a igreja batista em Monocongó, que eu sei que eles são pecadores e que têm falhado. Mas diz a eles também que aquele é o lugar de arrependimento e de retorno. A igreja local. A igreja local. É a igreja local, o lugar onde o Espírito Santo fala, irmãos. E o crente atento se prepara para a eternidade. Eu não vi isso não, pai. Vi o verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que igrejas? Ele está escrevendo para igrejas locais. E o que é que o Espírito diz a essas igrejas? Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Isso é uma beleza, né? Não dá para abrir a boca e dizer que não dá para valorizar a igreja local, não é? Com esse valor que o Senhor dá à igreja local. Então veja, meus irmãos. A igreja local é um lugar tão importante, pensado por Deus, para a nossa celebração, para a nossa edificação e para a nossa comunhão. É na igreja local onde nós servimos a Deus, servindo uns aos outros. A igreja local é amada por Deus e por isso precisa ser amada por quem? Por nós também. Veja, por isso é que o autor aos Hebreus advertiu no texto que nós iniciamos lendo, quando ele diz assim no capítulo 10, verso 25, não deixe de congregar. Entende agora? Não deixe de congregar. Você precisa entender a importância da igreja local. E não é possível que hoje você não tenha entendido isso. Nas palavras do próprio Cristo. Não deixe de congregar, como já era o costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A igreja local é um projeto de Deus. Por isso que deve ser o alvo do nosso serviço e do nosso amor. E assim seja. Feche seus olhos. Possamos aprender a valorizar a igreja local. Lugar onde Deus passeia no meio do seu povo. Lugar que pertence a Ele. Onde Ele faz uso de lideranças fiéis para nos ensinar a verdade, nos livrando de heresias, de viver vidas completamente voltadas àquilo que Deus condena. É na igreja local que nós nos deparamos com as nossas falhas e com as falhas dos nossos irmãos. E aprendemos a perdoar, a conviver. É a igreja local onde nós nos arrependemos dos nossos pecados. É aqui que a vida continua para nós. É onde o Espírito Santo fala ao nosso coração. Santo Deus, nós louvamos o Teu nome por Tua palavra essa noite, Pai. Por nos fazer entender, ainda que de maneira muito simples e curta, a importância da igreja local. Senhor, perdoa o nosso pecado. Perdoa-nos, ó Deus, quando não entendemos o valor dessa comunidade, de estarmos juntos, aprendendo a conviver, a mudar. Onde estamos admoestando uns aos outros até que o Senhor chegue. Nos faz, ó Deus, valorizar o congregar. Nos ajuda, ó Deus, em nome de Jesus, a entender que é nesse lugar que o Senhor está entre nós. É esse lugar que a Ti pertence. Que o Senhor faz uso, ó Deus, de lideranças fiéis, da Tua palavra, para mudar a nossa vida, nos livrando de heresias e de viver vidas contrárias à Tua vontade. Nos faz entender que esse não é um lugar de perfeição, mas é um lugar onde nós buscamos o aperfeiçoamento. Nos faz entender, ó Deus, que esse é um lugar onde juntos nós acertamos, erramos e consertamos para acertar de novo. Esse é o lugar onde o Senhor nos fala por meio da Tua palavra e do Teu Espírito. É o lugar onde nós nos abrigamos, ó Deus,
das tempestades desse mundo junto a outros amados irmãos. É a igreja local. Nos ensina a amar, ó Deus, a igreja local. A respeitar o teu projeto que diz respeito à igreja local, a existência e a importância dela em nossa vida. Nos ensina, ó Deus, que viver isso é viver em obediência ao Senhor. Nós choramos assim, ó Deus, agradecidos por tuas lições trazidas essa noite ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.